Olá, alunos da USP. Eu sou o professor José Roberto Cassai e, no momento, responsável pela disciplina Relato Integrado e Sustentabilidade. E o objetivo da aula de hoje, eu vou compartilhar aqui, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é justamente sobre ética relacionado com ESG. Tá? E os tópicos abordados serão: nós vamos falar aqui sobre conceitos, né, de moral e ética, e vamos fazer uma enquete de comportamento pessoal. Eu estou aqui perdido com os controles, né? Eu vou apresentar três casos práticos para refletir sobre a conceituação de ética. Vamos falar rapidamente sobre o caso Enro, que, se vocês não acompanharam, é sempre bom relembrar e comparar com os últimos casos recentes, principalmente no Brasil. Vamos falar sobre contabilidade criativa, não sei se você sabe o que é isso, né? E instruções para preenchimento do questionário de uma pesquisa em andamento sobre percepção da ética em relação aos 17 ODS. Então vamos lá. O artigo base é este, né? Que vocês já tiveram a oportunidade de ler, muito provavelmente. Comportamento ético e moral em relação aos riscos e realidades ESG, e nós escrevemos lá, em coautoria com alguns membros do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente, né? E a gente se baseou no livro do professor Robert Henry Sue, relacionado com a ética, nos aspectos corporativos. Então, vocês leram o artigo e observaram que a humanidade atingiu a 1 bilhão de habitantes há pouco tempo, né? Questão de 200 anos. Né? O, e o que ocorreu? Na verdade, foi um desenvolvimento, né? Um crescimento, assim, muito grande, né? E naquela época, todos os atos de modernidade foram considerados legítimos, certos, né? Éticos, morais, né? Ocorreu a exploração intensiva dos recursos naturais que vocês conhecem bem, né? O gás, o petróleo, monocultura, e que culminou nas mudanças climáticas globais, que a ONU agora passou a chamar de emergências climáticas. Mas a boa notícia, como já foi explorado na aula anterior, vocês não precisam quebrar cabeça, né? Pelo menos em relação ao que fazer. As soluções já são conhecidas e a gente abordou. Vocês podem dar uma pausa aqui, rever o vídeo, ler o material da aula passada, né? Então, em princípio, tudo que precisa ser feito já está catalogado, o mundo já conhece. No entanto, há uma condição fundamental para que isso seja implementado. E está ligado a uma capacidade do ser humano mudar comportamentos, né? Mudar seus hábitos, seus costumes. Senão estaremos eternamente discutindo as dualidades, né? Dualidade é burra, né? Se é certo, errado, moral, ético, etc., né? E a gente não sairia disso. Então, agora eu vou fazer uma enquete, para que vocês façam uma reflexão pessoal, e aí a aula não fica assim só no aspecto teórico, né? Eu trouxe para vocês aqui uma lista de 100 conceitos, aliás, faz parte do artigo. Se vocês quiserem fazer uma pausa agora, né? Vocês podem ler com mais calmas. E eu vou perguntar quanto que vocês já conhecem, né? Aliás, quantos que vocês eventualmente têm a propensão para cometer daqueles desatinos, né? E a reflexão é uma proposta que a gente colocou no artigo, onde é afirmado que todos nós temos uma propensão de sermos desonestos, né? E o mundo, ele tem, assim, tons de vermelho. Vocês já estudaram o índice de percepção da corrupção. Bom, então vamos lá. Vamos falar do filósofo Diógenes, acho que vocês já leram.
É, quem nunca tirou a primeira pedra, afirma-se que educar não elimina, né, não acaba com as tentações, que todo mundo tem um preço, né? Será que é verdade? E falam das moedas de trocas, que vão desde as mais espúrias às mais honradas. E que ninguém se corrompe por esporte, mas na verdade é uma análise custo-benefício e o infrator não difere de mim ou de você, tá? E para ganhar corações e mentes, regula-se a régua dos interesses. Então é isso, pessoal. O que nós colocamos no texto é que a maioria de nós, a maioria de vocês, pelo menos um quarto, a gente acaba cometendo, né? Então, por exemplo, aqui, a religião via os povos gentios como seres inferiores. É claro que nós não achamos hoje, né? Andar pecado andar pelado era pecado antigamente, né? E hoje blue washing tem, né? Greenwashing também, tem alguns casos, né? O calibanismo dos incas, será que era correto? Hoje não, mas e na época, né? E dos indígenas. E eu selecionei algumas que vocês vão ver com calma, né? Chegar atrasado e pedir para alguém assinar o ponto, colar na prova, comer carne e contribuir com as emissões, e eu ainda como, né? Não conseguir parar, cometer atos ilícitos, contrabando, cortar árvores, matar passarinho, eu já fiz muito isso, né? Dar propina para guarda de trânsito, jogar lixo na rua. No Japão ninguém faz isso, né? Maltratar animais, manipular a declaração de imposto de renda, que nós estamos bem na época, né? Será que vocês iriam matar em legítima defesa? Isso é certo ou errado? Mentir para captores, para acobertar companheiros e não revelar no esconderijo no caso de um sequestro, né? Mentir, omitir, não falar a verdade, né? E olha o restante dos 100 conceitos, né? É, esgotamento dos 8 limites planetários, agora são 9, né? Você sabe qual é o novo? Falsificar documentos, falta, aqui tem bastante falta. Comprometimento, empatia, honestidade, respeito, solidariedade. Será que às vezes a gente comete, tem propensão para algum desses atos, né? Furar fila, furtos famélicos, é quando está relacionado à fome, né? Ao greenwashing, poligamia, indo às leis islâmicas, o pai de um amigo meu, ele tem 4 esposas. Receber transfusão de sangue, né, ser pego no bafômetro, sonegação de imposto e assim sucessivamente. Então, se vocês quiserem, vocês deem uma parada, né, nesse vídeo, pode ler essa lista com calma, e tente refletir. E depois a gente discute no chat se realmente a gente é capaz de cometer, ou já cometemos aí pelo menos um quarto desses 100 itens. Tá bom, pessoal? Então, assim, vamos para a próxima etapa. O primeiro caso a ser discutido, não vamos gastar 8 minutos, é o caso do Davi, é o rei Davi, na verdade, né? Então, olha só, o rei Davi, ele unificou as 12 tribos de Israel, difícil, né? Ele fez um trabalho em tanto, né? Imagina numa situação de hoje, né? E retrata um primeiro deslize, logo a seguir, uma escalada de encobrimentos. Então ele pisou na bola, né? Não sei se vocês conhecem a história. Tudo começa quando o rei Davi avistou Betsabeia tomando banho, né? Encantado, pediu que a sua criadagem lhe trouxesse a mulher. Os dois acabaram mantendo relações sexuais e Betsabeia engravidou. Como o soldado Urias, que era o marido, né? Ele estava na guerra, só podia ser o Davi. E na época, a punição para uma mulher adúltera era a morte por apedrejamento. Abalado pela perspectiva de ver sua amada morta, Davi apelou para sua astúcia, procurou acobertar ações, ao ordenar ao general, né, Joabe, que providenciasse uma licença para Urias, né, da guerra. Feito isso, empenhou-se em persuadir o soldado a passar alguns dias em casa. No entanto, a Betsabeia se encarregaria de deitar com o marido,
No entanto, Urias recusou-se a quebrar o rito de abstinência, quarentena, né, dos que lutam em guerra santa. Alvoroçado, pois consciente do risco crescente, o rei mandou então reintegrá-lo às tropas de guerra, né? E instruiu o general para que ele fosse destacado para a linha de frente. E Urias morreu, né? Evidentemente. Ao tomar ciência do fato, o rei simulou o pesar. Depois de um breve luto, a viúva se casou com o rei. No fim, Deus castigou Davi por suas ações, ceifando a vida de seu primeiro filho. Então, as reflexões, pessoal, são essas, né? Diante de acasos da vida, pessoas como o rei Davi, né, reconhecidamente correta, pode ser levado a cometer desatinos, né? Seriam essas pessoas mau caráter desde o seu nascimento? Então é isso que eu quero que vocês façam a reflexão, né? Seriam indivíduos cuja pilantragem está no seu DNA? Então essa é a reflexão. Obviamente vocês podem ler com mais calma, né? Mas a pergunta, seriam esses, ele um mau caráter, né, no DNA? E a resposta que está no artigo, e fundamentada em seus autores, né, é claro que não. Dependendo das circunstâncias, todos nós somos capazes de ações abusivas, assim como de ações benevolentes. Somos todos feixes vivos de ambiguidade, pois ninguém personifica o figurino hollywoodiano do mocinho ou do bandido, tá? É essa a reflexão aí, essa que a gente acabou fazendo. E eu já vou apresentar para vocês aqui também o caso número 2, que é a reviravolta de Skinner. E também não vamos levar 5 minutos, você pode pausar e ler com calma depois dos detalhes, né? Durante a guerra, né, um ativista, né, do partido nazista chamado Oskar Schindler, né, aproximou-se dos altos oficiais e oferecendo bebidas e mulheres, conseguiu se apossar de uma fábrica de panelas na Polônia, invadida, e obteve um contrato de fornecimento para o exército alemão. Na falta de força de trabalho, utilizou mão de obra escravo, que foi recrutada entre os judeus de um campo de concentração. Conseguiu, então, prosperar rapidamente e ampliou a oferta de produtos, fabricando munições, obuses para o exército. Depois da adoção da solução final, né, em 1942, que determinou a eliminação em massa, né, dos judeus, Schindler mudou radicalmente a sua atitude. De início, alegou que seus trabalhadores escravos eram indispensáveis para a produção e evitou que fossem mortos. E depois, diante das ameaças crescentes, ele continuou subornando os oficiais e conseguiu salvar mais de 1.100 pessoas, né? Ousadia que lhe custou parte considerável de sua fortuna. Então, é isso que eu gostaria que vocês refletissem, né? Se está certo, se está errado. Vocês podem dar um break ou depois dessa aula, eu coloquei aqui alguns filmes, né? Tem um trailer rapidinho, de 2 minutos, tem outro de 4, né? E tem mais um final aqui, o 3, que é uma música muito legal, né? Que está disponível no YouTube e ajuda, né, a refletir. E vamos lá, então. A atitude dele, né, do Oscar, ele foi uma atitude ética? Foi, mas e aos olhos do nazista? Ele foi um traidor, né? E qual a sua definição de ética? Como que você interpreta a ética numa situação dessa, numa situação real, né? Então, pessoal, é isso, na verdade, é a grande dificuldade, né? Que se refere a desvios de condutas. Vocês podem depois também analisar com calma, né, todas essas figuras. Mas a grande questão está relacionada com a venalidade. E se você procurar no dicionário, que é a característica de quem aceita suborno ou se corrompe com facilidade, né?
Então, o que que vem a ser venalidade? Aí a gente trouxe aqui para vocês refletirem, aqui o Diógenes, né, olha, 400, 300 anos antes de Cristo, que foi um dos primeiros filósofos, né? Ele andava na rua pelado, à procura de um homem honesto. Ele afirmava que não existe pessoas honestas, né? Olha ele aqui, né, com a lamparina. É, o Platão disse que o ser humano era um galo depenado. Aí o Diógenes depenou um galo, uma galinha, né, e jogou na frente dele, dizendo: Eis o seu ser humano, né? E então o problema da venalidade, veja se você concorda com essas deduções que nós incluímos aí no artigo, né? E estamos apresentando para vocês. O esforço educativo não silencia a voz, né, dos interesses. Educar não resolve, né? Instruir não assegura a integridade, né? Todo mundo tem um preço, será que tem mesmo? Mas não se pode generalizar, pois as condições de vida não propiciam iguais tentações a todo e qualquer mortal. Nem todos estão ao alcance do canto das sereias, né? Entre aspas, ou de vender a alma ao diabo. E as moedas de venalidades, de corrupção, vão desde as mais espúrias às mais honradas, né? Eu coloquei aqui, ó, não sei se em vermelho são as mais espúrias, né? Drogas, jogos, sexo, álcool, dinheiro, né? E no finalzinho, talvez as azuis, mais para os ideais, né? Olha aqui, ó, prestígio, lealdade, fidelidade de amigos, é terrível, né? Amigo, a gente faz qualquer coisa por eles, né? Assim como alguns amigos que eu tenho também já fizeram coisas impressionantes. Realização pessoal, honra da família, em nome da honra você acaba fazendo, perseguir um ideal, né? Então, continue refletindo se você concorda com essas deduções. E como as empresas podem, então, se precaver desses desvios de condutas, né? A resposta é simples: gerenciar as condições em três premissas. Veja se você concorda. Primeiro, ninguém se corrompe por esporte, mas por interesse. Será que você concorda isso? Né? Olha aqui na nossa área contábil, né? Você faz uma elisão ou evasão contábil? Lembra a diferença, né? No aspecto tributário, né? Olha, isso aqui é legal, mas é imoral. Você faz ou não? Então, tem muitas profissões que se baseiam nisso. O segundo, né? A segunda premissa, o infrator não é diferente de você ou de mim, é uma pessoa comum. Você concorda com isso? E o terceiro, para ganhar corações e mentes é necessário regular a régua dos interesses. Raríssimos são aqueles que mudam de atitude porque ouviram lições de moral, mas muitos irão fazê-los se valer a pena. Você concorda com isso? Né? Então, assim, como que a gente pode fazer intervenções nas organizações? A resposta, com base naquelas premissas, cabe implementar as seguintes intervenções. Primeiro, identificar as áreas frágeis, né, as funções que possam induzir a cometer práticas indesejáveis. Segundo, abrir a caixa preta e segregar. O segredo aqui está em segregar funções, né, mais sensíveis. Por exemplo, quem compra não paga, quem paga não contabiliza. Então, ou seja, você não vai colocar tudo na mão de uma única pessoa, né? Aí as tentações serão muitas. Terceiro, conceber mecanismos de controle, porque né, você tem que monitorar depois, né, essas ações para minimizar essas ocorrências. Segundo, refutar qualquer justificativa, né? Você tem que adotar o que foi combinado. E tem que ter a punição também. Então, essas são as intervenções necessárias e que são implementadas nas organizações. E quais são as duas razões da existência desses mecanismos de controle? A gente se baseou no Robert Henry Struve, né? São duas. Ou é por fome, ou basicamente as necessidades naturais, a pirâmide de Maslow, não é isso? Ou são os fetiches sociais.
Então, riqueza, poder, né? Agora, não obstante, os autores também, eles mencionam que tem que se considerar duas premissas. A gente tem que reconhecer que houve um enfraquecimento das agências tradicionais, né, de controle, família, igreja, escola, comunidade, né? E hoje, no século XXI, nós vivemos uma transição histórica que impõe em xeque valores e normas morais até então consensuais. Como que seria esse enfraquecimento, então? Família não é mais a mesma. Desencanto com os mais velhos, novos formatos de família, né? Família extensa, que sobrepuja a família núclea, com múltipla presença de padrastos, madrastas, enteados, união entre pares do mesmo sexo, a própria comunidade, né, o aumento dos índices de criminalidade, banalização da violência, é triste isso, né? Então mudou. As empresas, desempregos gerado pela revolução tecnológica aguda, trabalho, jovens, idosos, portadores de deficiências, analfabetos. Então, a forte rotatividade, esfacelamento dos laços de lealdade. Escola. Antigamente os pais exerciam ao máximo sua autoridade com os filhos. Hoje é possível ver pais que se intimidam diante do poder dos seus filhos e passam a responsabilidade para os professores, né? Para a escola. E o professor acabou perdendo o foco de trabalho. É ele que tem que educar as crianças, né? É, Quinto, a corrosão da autoridade moral, né? O desencanto, né, com religiosos, políticos, governantes, etc., até professores, né? A própria mídia, essa grande diversificação, né? Inúmeros canais alternativos, privados. Hoje, quem tem um celular na mão, né, tem um poder, né? O barateamento dos equipamentos, né? E a própria internet e a inteligência artificial que estão mudando a regra do jogo, né? A velha prática de colocar debaixo do tapete vem sendo revista e descartada diante da destruição da reputação e capitais das empresas. A perda de referência, o crescimento das práticas individualistas, né? A substituição das antigas agências, aquela, né? Na verdade, estão sendo substituídas, família, né? Pelas empresas que acabam orientando os seus colaboradores, tem um código de ética, tem regras a serem utilizadas, né? O próprio mercado, quando o cliente seleciona fornecedores em função de a capacidade de melhor servi-lo, questões de idoneidade, sustentabilidade, né? A própria mídia, quando expressa o seu poder na vigilância, né? E o Estado, através de políticas públicas, acaba também assumindo, né? Essas tradicionais agências de controle. A exemplo de padrões morais, como a lei do combate à corrupção, de crimes de lavagem e ocultação de ativos, a delação premiada, né? E o que está por vir, né, nos próximos 20 anos? Muito provavelmente teremos aí mudanças radicais. Então, pessoal, para você nesse momento, qual é o conceito de ética? Você pode estar aí, assim, pensando naquelas dualidades, né? Certo, o que é errado, e aquelas palavrinhas, né, dúbias, né? Olha que legal, ilegal, bem maior, bem menor, mal necessário, mal consensual. Então, a gente acaba se perdendo, dependendo da situação, na hora de interpretar e julgar. Então, considerando que esses conceitos são transitórios, então, o que era certo há 100 anos não é hoje, né? Em relação às mudanças climáticas, cortar árvore era a coisa mais incentivável do mundo, né? Petróleo, carvão, né? Hoje não. E pode mudar em função dos costumes, né? Regiões, épocas. Então, é necessário buscar um consenso científico desse conceito de ética. É isso que a gente vem trazer para vocês agora. Duas teorias, né, que o professor Robert defende, e ele se baseou também no Max Weber, né? E são essas duas, tá, pessoal? Então, olha o Max Weber, né? Ele faleceu com seus 70 anos,
E as duas máximas, então, são essas: é a teoria da ética da responsabilidade, olha o nome em alemão, e a ética da convicção. Então, não sei se você já conhecia, mas olha a definição deles, né? E antes ele afirma, não quer dizer que uma seja idêntica à outra, ou ausência, né? E a ética da responsabilidade que não tem a convicção e vice-versa. No entanto, ele diz que são muito diferentes, né? Uma oposição abissal entre as duas. A ética da convicção, ele começa explicando assim: em linguagem religiosa, diremos, o cristão faz seu dever e, no que diz respeito ao resultado, remete a Deus. Eu também já passei por essas situações, né? Acredito em Deus e acredito que Ele é o grande, né, que arquiteta aí o nosso universo. Em relação à ética da responsabilidade? É o contrário, devemos responder pelas consequências previsíveis de nossos próprios atos. Eu também já penso assim também, não vou culpar os outros, né, o outro por uma falta ou alguma situação que tenha acontecido comigo, né? Então vamos lá, falando um pouquinho mais dessas duas, né? Teoria da ética da convicção e a ética da responsabilidade. E aproveite depois aí, numa pausa, para ver direitinho o que é deontologia e teologia, teleologia, tá bom? E a ética, vocês sabem que é uma palavra grega que quer dizer que deriva de comportamentos, condutas, hábitos considerados adequados e moralmente corretos. É como se fosse simples, né? Aqui tem o fluxo, vocês deem uma pesquisada com calma aí, né? Então, o que que é a ética? A primeira teoria da convicção. Cumpra as obrigações, cumpra o que foi tá compactuado, respeite as regras, haja o que houver, não mude. Valores estabelecidos, o que é combinado não é caro, né? Deverão mudar as decisões. Siga os princípios rigorosamente, as normas morais estabelecidas, né? Escritura sagrada, costumes imemoriais, credos, ensinamentos dos mais velhos. Resumindo, o que que é a ética da convicção? Certo é certo, errado é errado e não tem meia gravidez, né? Não tem meio termo. É isso que prevalece na ética da convicção. E a da responsabilidade, pessoal? A da responsabilidade, vamos lá. O objetivo é mais utilitarista, ou seja, coletivo. É gerar a maior quantidade de bens ao maior número de pessoas, né? Esse é o objetivo. E o que importa é gerar resultados para a maior quantidade de pessoas, para a coletividade, não individual. E alcançar os objetivos, custe o que custar, a teoria da finalidade, né? E todos nós somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas próprias decisões. Nós podemos avaliar os efeitos previsíveis, podemos fazer um planejamento, uma análise de risco, né? Um brainstorm, uma árvore, né? De decisões. E a gente vai basear nossas decisões em razões, é bem racional. Podemos tomar com o coração, mas é uma análise bem fria. Resumindo, essa palavrinha é simples, né? Na ética da responsabilidade, dos males o menor, tá? Então, por exemplo, tem uma frase aqui para vocês refletirem. Um exemplo: um avião suicida carregado de bombas está vindo em sua direção. O que você faria, né? Né, como governante. Você pode deixar que milhares e milhares de vidas se percam, né? Ou você pode abater o avião e aí a perda seria menor, aí 200, né? Pessoas. O que que você faria, né? Então já começa a embaralhar a nossa cabeça, né? Eu vou seguir a ética da convicção ou a da responsabilidade? Então, vamos continuar aqui a nossa reflexão. E quais são as diferenças, então, dessas duas? Resumindo, ambas as teorias éticas são válidas, tanto um como o outro. Mas o que é admitido em uma, como moral, ou outra, né, depende dos padrões culturais. Coloquei em amarelo aqui, nos quais estejam inseridos, eu coloquei essa palavrinha aqui, ó, temporalmente.
E aquilo que vocês já leram no artigo, né? O que era certo no passado, há 100 anos, hoje é não considerado, provavelmente daqui a 20 ou 50 anos também vai ser diferente de hoje. E mesmo hoje é diferente lá numa tribo indígena ou num país aí diferente do nosso. Tá? Esse é o resumo das duas, depois vocês veem com calma, né? Essas definições e consulte aqui esses fluxos, né? Para pelo menos entender que existem essas duas que elas são diferentes, iguais e se complementam, tá bom? E aproveitem também para vocês lerem esse artigo que é recente, a navalha de Ockham. Eu já tinha ouvido falar, mas não nessa finalidade, né? Ele complementa também uma análise em relação às questões éticas. A Navalha de Ockham e a Miragem da Simplicidade. Ele comenta, eu destaquei aqui, ó, discernir sem intervenção divina ou institucional. Olha, se eu estou tentando discernir diante de um problema, esquece um pouquinho Deus ou instituição ou a própria lei, né? Pensa com calma, assim, sem intervenção. Segundo, a explicação mais simples é geralmente a melhor, é o que está relacionado com a navalha, né? E citou Aristóteles também, a natureza opera no caminho mais curto. Então, vale a pena, eu sei que vocês lerem esse artigo, né, do professor Justo Filho, vão complementar as reflexões que vocês estão fazendo aqui, tá bom? É, e, na sua opinião, as corporações empresariais se baseiam em qual das teorias? Na minha opinião, talvez, né? As empresas se baseiam um pouco mais na teoria da responsabilidade do que propriamente na convicção própria, né, individual dos seus gestores. Mas fica a reflexão. E aí, pessoal, eu vou apresentar aqui o terceiro caso, né? De vocês é a história de Sofia, né? As escolhas de Sofia, e nós não vamos demorar 5 minutos, e vai ser importante que vocês vão fazer uma reflexão sobre esse caso, vai ter um vídeo também, né? Então vamos lá. É, o famoso romance A Escolha de Sofia conta que, durante a Segunda Guerra, a jovem e bela, formosa Sofia, eu não sei pronunciar esse nome, né? Católica, filha de um professor de direito e mãe, ela teve dois filhos. Teve um marido e o pai mortos na Polônia durante a guerra. Depois de ser flagrada traficando carne, provavelmente para os seus filhos e amigos, né? Ela foi mandada para o campo de concentração com os dois filhos. Ocorre que, durante o processo de triagem a que estavam submetidos, um oficial alemão se encantou com a sua beleza. Vocês vão ver no filme, né? Olha essa notinha aqui, pessoal, que eu fiz questão de destacar para vocês, né? A triagem ela obedecia a três critérios, né? Aqui, primeiro, os aptos para o trabalho eram encaminhados para o barracão, um destino de sobrevida incerta. Os adequados para pesquisas, a exemplo de crianças gêmeas, eu tenho um irmão gêmeo, né? Então eu não teria nenhuma, seria prejudicado aí. Eram separados dos demais e submetidos à experiência, né, médicas. E os inúteis, velhos, doentes, né, debilitados, iam para as duchas, né, eu coloquei entre aspas aqui. Então, essa era a situação. Tá bom? Eu aconselho aqui vocês darem uma paradinha, né? Até para descansar um pouquinho, dá uma pausa nesse vídeo para continuar depois e assistam esse trecho que eu destaquei no YouTube, ó, são 5 minutos, tá bom? E vai falar um pouco dessa história, né? Porque vocês vão refletir daqui para frente, não só com a razão, mas também com o coração e aquilo que é muito individual, né? O que eu acho que é correto ou não, ético, moral ou não. A Sofia, né? Então façam isso, e depois continue, né? E supondo que vocês já fizeram essa pausa, quais são as reflexões, então, dessa história, né? Qual a decisão que você tomaria no lugar de Sofia, né? Nas aulas presenciais, eu já refleti bastante, nossa, até dói pensar, né? Imagina.
meus filhos, né? Mas muito provavelmente, talvez a gente não tivesse sob a pressão do momento, né, do problema, enquanto a gente está pensando, falou, olha, poderiam morrer os três, né? Se fosse da convicção, olha, Deus é Deus, né? Nós vamos para o céu. Ou na teoria da responsabilidade, pelo menos salva um, né? Ou ela iria se salvar, mas pelo menos salva um dos filhos. Então, qual é a decisão que você tomaria? A gente já fez enquete em classes, nossa, é uma discussão muito, assim, peculiar, né? As mulheres geralmente tendem, não sei se ainda, né, a morrer todo mundo, né? Os homens, não, olha, eu salvaria um. E qual deles? Aí fica uma dúvida cruel, né? E Sofia, ela se baseou em qual das teorias para tomar a decisão? Na verdade, ela não queria que nenhum tomar nenhuma decisão, mas foi obrigada e no fim ela deixou na fila a menina, né, de 8 anos. E acho que ela deve ter pensado que o filho supostamente teria mais condições de sobreviver sozinho. Depois parece que ele morreu também, né? E o que você então entendeu sobre ética e moral até o momento, para a gente voltar depois a refletir sobre o atingimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma questão crucial aí que para os próximas décadas, tá bom? Então, resumindo sobre ética, moral, são as regras aplicadas naquele dia, né, no seu cotidiano, por você, por cada cidadão conforme o seu próprio entendimento, né, do que é certo e do que é errado. Então, moral é isso, tá? A sua opinião pode ser diferente da minha, a nossa pode ser diferente dos nossos avós ou dos nossos bisnetos, é isso? E a ética, ela não é sinônima de moral, né? Pelo menos essa colocação na maior parte dos autores, ela é uma ciência, né? Um campo da filosofia, não é uma ciência dura, né? Então, os métodos científicos são diferentes, né? Assim como a contabilidade, a economia. E com base nesses fundamentos científicos e racionais, elas tentam explicar os comportamentos morais do ser humano, ao longo do tempo, da cultura. Então, na verdade, o que a gente está discutindo é o comportamento moral daqui para frente e observando a trajetória dessa ciência ética. É, o objetivo dessa aula e desse artigo é que vocês poderiam refletir se vocês acham que já houve alguma mudança significativa na moral das pessoas hoje, né? Que possa agilizar o cumprimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Então, assim, é isso que eu queria que vocês já comecem a pensar. Há 100 anos, não, mas hoje, depois de todas essas discussões da ciência sobre mudanças do clima, sobre todos os problemas, pobreza, alimento, né, energia, emissões, água, né? Será que o mundo já teve uma mudança moral razoável que possa, olha, o caminho é outro, né? Então é isso que eu peço que vocês reflitam. E mais um artigo aqui oportuno, né? Bem recente também, é do professor Buqueride, do professor Marcos, né? Quando sabemos o que fazer, mas nada mudamos. Ele faz uma reflexão também sobre mudanças climáticas. Por que que a gente já sabe, né, diferente dos nossos pais, ou há muito tempo, há 20 anos, né, ou mais, a gente não tinha noção de mudanças do clima, hoje é uma realidade. Mas por que que a gente não muda o comportamento? Por que não mudamos? Então, ele faz algumas reflexões interessantes e pode ajudar a refletir, né, sobre as questões éticas e morais que ele também menciona. Ok? E aí, partindo já para os finalmente, né, e não deixa de ser, né, vamos falar um pouquinho do caso Enro. Não sei se vocês conhecem, olha, já faz mais de 20 anos, né? E seria interessante é, e comparar também, enquanto a gente vai mostrando a cronologia desse caso, e vocês vão estudar depois com detalhe, aqueles que tiverem interesse, faça uma reflexão com os casos brasileiros, né, para ver se é parecido, se vai demorar também, né, o que vai acontecer, né, e outros casos brasileiros, né, os precatórios, né, fundos de pensão, bancos, a Lava Jato, hoje já faz mais de 10 anos, né? Navalha na carne, mensalão.
banco, Banestado, anões do orçamento, né? A gente viu bastante isso, né? Os vampiros da saúde. Então, vocês acabam avaliando também, por favor. Não sei se vocês viram, tem aquele índice mapa da corrupção, né? O IPC, Índice de Percepção da Corrupção. E tem uma versão brasileira que é dos municípios, né? Então, olha só, segundo, vale a pena olhar essa pesquisa, né? Quanto mais vermelhinho aqui, maior a percepção de corrupção no mapa brasileiro, ok? Então, acompanhe então a relação do caso Enro, que serve como um checklist para a gente analisar os casos que estão ocorrendo recentemente, né? Então, resumo. A Enro surgiu em 1985, né? Uma grande empresa de petróleo, né? Por que será que começa com as grandes riquezas naturais, né? Aí o CEO foi preso devido a grandes prejuízos. Então, até acontecer isso, muitas águas rolaram. Aí, um novo CEO assumiu a empresa, que antes era dedicada ao petróleo, só que agora transformou numa corretora de valores. E elevou o preço das ações artificialmente. Olha o que aconteceu, caiu de US$ 86 para 30 centes de dólar. A mesma coisa que aconteceu com a americana, né? Ó, chegou a 120, né? E aí o pessoal ficou com o mico na mão aqui, né? Bem baixinho aí. O financeiro, ele criava inúmeras em laranja, né, para transferir dívidas, e prejuízos e obter benefícios. Executivos, diretores, conselheiros, né, conselho fiscal, auditores internos e o próprio conselho de administração não tomaram nenhuma atitude. Será que ninguém sabia? É claro que sabe, né? Durante tanto tempo, né? Para evitar as denúncias ou fraudes. A Bolsa de Valores, a Comissão de Valores americana, né? A SEC, né? Também não tomaram nenhuma medida. Os analistas financeiros, que são os analistas de crédito, lá é muito mais volumoso, né? Louvava a atuação criativa e inovadora da Enro. Os bancos também fingiram não perceber, né, nada, né, e continuaram aí indicando as ações. A Arthur Andersen, que era a empresa de auditoria, na verdade ela fazia auditoria e consultoria ao mesmo tempo. Olha aqui, ó, não havia segregação de função. E no fim acabou falindo, ela quebrou também por isso. Na época a gente comentava assim, ó, eram as Big Seven, hoje é Big Four ou Big Três, não sei, né? Mas ele falava assim, é mais difícil Arthur Andersen quebrar ou HP apresentar uma falha, né? Do que, e no fim, você vê, Arthur Andersen quebrou, que era número um, e a HP, a 12C, que é a mais tradicional, eu sou professor de matemática financeira também, apresentou uma falha que hoje, na verdade, até é louvável por isso, né? E vale a pena, quem não conhece a HP, pesquisar também. Os principais gestores, com resultados de todo esse esforço criativo, ganharam centenas e centenas de milhões de dólares vendendo as ações, né? E os 29 mil funcionários foram proibidos de vender. Olha que situação, né? E esses executivos que cometeram fraudes causaram prejuízos, né, aos investidores, bancos. Olha, os fundos de pensão aqui também acontece no Brasil, né? Governo, os próprios moradores da Califórnia. Você vê que, por exemplo, o mercado americano é um capitalismo forte, mas ao mesmo tempo, olha o lado socialista, né? A quem pertence as grandes corporações de capital aberto? Na verdade, é a própria população que compra as ações para quê? Para planejar sua aposentadoria. A Arthur Andersen quebrou, né? O resultado foram bilhões e bilhões de prejuízo e 29 mil desempregados. Que empresa hoje no Brasil tem 29 mil funcionários, né? É difícil de saber, né? Será que a Petrobras tem isso? Não sei dizer, tá? O CEO foi condenado a quase 200 anos de prisão, né? Parece alguns políticos brasileiros aqui. E o fundador, o senhor Ken Lay, da Enro, ele foi condenado a 45 anos de prisão e, em seguida, encontrado morto na prisão, alguns meses depois. O financeiro conseguiu uma pena menor. Olha, começaram a surgir.
a tal da delação premiada, que hoje faz parte da governança corporativa e uma prática, né, jurídica. Para finalizar, o lado bom é que surgiu a SOX, né, a Lei Sarbanes-Oxley, lá nos Estados Unidos, e que impulsionou a nova governança corporativa. E isso aí foi bom também, né? E falar que o fio da meada, tudo começou com uma averiguação contábil de uma consolidação não obrigatória. Uma empresinha do Grupo Enro, lá no interior do continente africano, que pelas regras de lá e daqui não era obrigado a fazer a conciliação. Aí, numa investigação contábil, começaram a puxar, mas isso aqui não tá, não entra, né? E aí puxaram e descobriram todo o esquema, né? Então, fica para vocês consultarem e aprofundar, né, a própria SOX, né, fácil de achar na internet, livros, né? Nós temos agora ISO, que são normas internacionais que também são aplicadas ao Brasil, né? Uma de compliance, antissuborno, governança, né? E tem o próprio IBGC, que tem o código de conduta das melhores práticas, né? E ainda, olha, algumas leis aqui que surgiram também em decorrência aí dessa SOX, né? Da reformulação da governança corporativa nos Estados Unidos, né? A lei anticorrupção, que eu já comentei, a lei das estatais, por exemplo, essa lei das estatais obriga todos os gestores principais, acho que funcionários também, a fazer um treinamento sobre compliance e governança. Eu já fiz, né? É, lavagem de dinheiro, a lei das licitações é bastante rigorosa, né? E tem um livro, olha só aqui, ó, 2013, antes de tudo isso, né? Do IBGC, que fala do futuro da governança corporativa, que tratava justamente sobre esse tema. E eu e o professor Nelson Carvalho, né? Aproveito para mandar um abraço para ele. Nós tivemos a oportunidade de escrever um dos capítulos relacionado com o relato integrado, tá bom? E aí, como último tópico conceitual, aí vamos falar um pouquinho desse termo aqui. Eu espero que vocês não aprendam contabilidade criativa, né? Eu tive que preparar um curso, mas eu não tenho coragem de repetir, né? Então, o que que é a contabilidade criativa? E vale lembrar aqui, ó, que com base nessa lei da lavagem de dinheiro, né? O contador deve fazer anualmente uma declaração de não ocorrência das operações suspeitas para o COAF. E aí eu tenho que fazer isso todo ano e mandar para lá, olha, não acusei nada. Em outras palavras, se você é um contador e você tem conhecimento de alguma coisa numa atividade, num cliente, numa empresa que você tem acesso, você tem que acusar, você tem que apontar, tá bom? Então vamos lá, o que que é contabilidade criativa? É justamente tudo aquilo que não deve ser feito, né? Falsificação de documentos, notas, faturas, né? Imagine, falsificou o documento, mandou para o contador, ele contabilizou. Como que você vai checar que aquele documento é falso? É muito difícil de saber, né? E tem que ter um monte de controles, né? Não só contábeis e internos, né, como externos também. Lançamentos de gastos irregulares, isso é comum também, né? Em princípio, a empresa só pode contabilizar gastos relacionados com a sua atividade operacional, né? E se na nota, o documento, vem outros, né? Faturamentos fictícios, né? A gente sabe que existe aí, imagina uma obra de 1 milhão, a empresa fatura 10, e a diferença, aqui, ó, pagamentos fictícios, volta, né, para uma outra empresa ou fora do país, né? Como que vai descobrir isso? Precatórios, olha que situação, né? A gente também está diante de situações como essa, né? Imagine, numa mesma semana você compra um precatório por 10 e vende por 5.000 cada um deles, né? Bilhões e bilhões, né, de prejuízo, e esse recurso vai para onde, né? É difícil de alcançar. Então, se vê a contabilidade, apesar de o ativo tem que bater com o passivo, tem que fechar, tem que conciliar, tem que ter auditoria, eles acabam não pegando, né, esses aspectos mais criativos, né? A apresentação de balanço de dívidas de curto prazo como sendo de longo prazo. É o que aconteceu no caso americano, né? Lá com os famosos riscos sacados, tipo de um desconto duplicado.
Olha só, mudou apenas uma linha, né? Em vez de estar como dívida, dívida estava ali, né? Como essa conta que ninguém dava bola. E até a auditoria passou batida, né? É difícil, né? De aceitar isso, né? Transações intercompanias, né? Mudanças contábeis voluntárias e injustificáveis. Alteração artificial fora do alcance da consolidação que aconteceu com aquela empresa lá no interior da África, né? Da Enro, né? Ou seja, esses são os principais e que está sobre essa aspa aqui de contabilidade criativa, né? E como que a gente faz, então, para identificar essas situações, né? A gente tem que contar aqui com o aspecto moral e ético, né? Do contador, dos gestores, dos funcionários. Auditoria não só interna, externa também. A externa tem que ser independente, tem que ter um rodízio, né? Você vê que Arthur Andersen ficou com a Enro lá a vida toda. O próprio conselho de administração, né? Mete o nariz, não põe a mão. Essa é a regra, mas na verdade tem que investigar, né? Tem que avaliar também. O próprio Conselho Fiscal não pode se restringir a avaliar as contas, ele tem que denunciar também, né? Tem que, junto com o Conselho de Administração, verificar a idoneidade. E isso aqui, para um contador é difícil de falar, né? Ó, fluxo de caixa versus fluxos contábeis, porque a gente predomina o regime de competência, né? Que ele é mais abrangente, o resultado econômico. Mas o fluxo de caixa ele tem uma coisa que é o caminho do dinheiro. E hoje, aí, com essa situação, bancos eletrônicos, PIX, né? A IA. Então, é uma forma de investigar é o caminho do dinheiro aí também. E fica cada vez mais difícil fazer pagamentos que não tem um registro, um caminho, né? E os mecanismos de compliance e governança, que é a moda da vez, que surgiu lá nos Estados Unidos, o Brasil já importou toda a estrutura, a legislação, né? E o que são esses mecanismos de compliance, né? Então, tem a Lei 12.846, né? É, tem que ter um comprometimento desde a alta direção, né? Tem que ter um código de conduta, acho que todo funcionário tem que ler, todo gestor tem que assinar, tem que receber todo o que ele pode, o que não pode fazer. Tem que ter treinamento e divulgação, eu já falei que eu mesmo já fiz, participei de alguns. Os registros contábeis confiáveis, né? Então tem que ter um controle da gestão, da diretoria coletiva, né? Tem que ter do contador, dos auditores, etc., né? Controles internos, tem que ter medidas disciplinares e punição e cada vez mais transparência, né? Aqui está principalmente doações a partidos políticos, né? Em outras palavras, aí eu engordei aqui o G, que na verdade esse G do ESG, ele não se refere apenas à parte de gestão econômica, administrativa da empresa, né? Mas também é de compliance e governança. Então, não dá para falar, desvincular dinheiro, lucro, governança, dos outros aspectos não financeiros, né? Pobreza, energia, água, poluição, desigualdades, né? Na verdade, tudo isso está entrelaçado. E para resolver esse grande desafio da primeira metade do século XXI, a gente tem que ter um esforço aí bem transversal. Ok, pessoal? E finalizando, eu trouxe para vocês aqui essa frase, né? Cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras, né? Cuidado com suas palavras, elas viram ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles moldam, né, o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele influencia o seu futuro ou destino. Então, em outras palavras, a aula de hoje, a reflexão, o objetivo não é só que você tenha uma postura, um comportamento, né, moral, adequado, somente na vida corporativa, mas também na sua própria vida familiar, né, individual, particular, tá? Então, se vocês quiserem dar uma pausa nesse vídeo, vamos para a parte final. Vocês, como complemento dessa aula, vocês vão ter que preencher um questionário para nos ajudar naquela pesquisa, né? E eu vou fazer o controle de presença e a avaliação também por lá.
Então, essa parte são algumas instruções. O link também está disponibilizado na plataforma Moodle da USP, né? Então, vocês vão ler, vão entrar nesse questionário. Ele, na verdade, é ética e moral, é a percepção em relação ao cumprimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E olha, está bem próximo aqui, ó, 2030. Bom, pessoal, estamos fazendo essa pesquisa desde 2024. E na fase prévia dessa pesquisa, obteve-se indícios, né, de que a percepção em relação à maioria das pessoas do Brasil e do mundo é de que elas ainda não atingiram, né, um grau ideal de moralidade, que é o grau 3. Ó, tem um, dois, três. O 3 seria o ideal, o maior, né? Que fosse suficiente para atingir plenamente os ODS. É tal qual a fábula do sapo na água quente, que você já conhece, né? Você coloca um sapo na água fria e põe para ferver, ele morre queimado, né? Se a água está quente, você joga ela e pula, né? Então, é aquele artigo também que vocês vão ler. Então, queremos conhecer a sua opinião. Então, nesse questionário, você vai falar a sua opinião ou percepção, mas assim, não é o que você pensa, a opinião sua, é a sua opinião em relação à opinião dos outros, entendeu? Né? Então, não é o que você pensa, porque a maior parte das pessoas que fazem essa disciplina de relato integrado de sustentabilidade já estão aqui perto do nível 3, né? Já estão trabalhando aí para mudar o mundo, né? Não só em aspectos éticos, né? Mas assim, qual é a sua opinião em relação ao restante do mundo? Não só ao Brasil, os 200 milhões de habitantes, aos mais de 8 bilhões do mundo, né? Não se trata da sua opinião, mas o que você pensa sobre a opinião geral da humanidade, tá bom? Então é isso que eu peço que vocês façam. Para cada alternativa tem esses três níveis. O nível 3 eu já falei, né? O nível um é o seguinte: se vocês acham que a consciência da pessoa é superficial. Quando eu falo em consciência superficial, é diferente de 20 anos, né? Todo mundo hoje sabe das dificuldades que o mundo vai enfrentar. Só que hoje eles estão mais preocupados com as suas próprias necessidades, né? A pirâmide de Maslow, ou estão achando que a ciência vai dar um jeito. Então, a maioria que está aqui, né? 60% da população mundial tem traços de extrema pobreza, né? Ele vai ficar pensando em emissões, né? Energia. Ele está preocupado em trabalhar, pagar conta, água, luz, aluguel, né? O nível 2, já as pessoas têm um conhecimento, uma consciência razoável, mas ainda permanece inerte. Eu acho que uma boa parte das pessoas, né? E acabam atribuindo a culpa ou é o governo, né? Ou é a governança global, que é pior ainda, né? Ou o vizinho, né? Aos ricos. É como se tudo isso existisse de fato como uma pessoa como a nossa, né? Na verdade, o governo somos nós, o mundo somos nós, né? Ele não existe individualmente, assim, para você poder culpar, né? Se puder. É a mesma coisa, a culpa é de Deus, né? É, E o nível 3 que eu já falei, é quando tem convicção sobre os riscos e, ao mesmo tempo, essas pessoas hoje são formadores de opinião, que eu acredito que a maior parte de vocês são, e já mudaram comportamentos, né? Já dão exemplo, são formadores, né? Já teve alguns hábitos. Eu estou me esforçando para ficar aqui nesse nível. Já tento mudar um pouco o comportamento. Carne, eu adoro carne, não como tanto, mas como menos, né? Já tenho carro elétrico, tenho a energia solar, né? É, então, é isso que eu quero que vocês façam na pesquisa, tá bom? Esse foi o resultado prévio, né? Infelizmente, a maioria ainda é nível um. A gente queria que invertesse, né? Que aqui fosse nível 3. É, e aí, pessoal, eu vou passar rapidamente. São 17 perguntas para cada um dos 17 ODS. E não basta apenas ler lá o ODS. A gente fez uma pesquisa aqui bem farta, né, bem profunda, demorada, e colocamos dados aqui para você, numéricos, não numéricos, qualitativos, né, para você entender. Quando se fala de extrema pobreza, não é só erradicar a extrema pobreza. Ó, tem dados aqui, ó. 60% da população tem traço de extrema pobreza. Olha aqui, 12%, olha aí, dá quase 1 bilhão de habitantes,
que vive com menos de 1,9 dólares agora, da ONU, né? Significa R$ 10 por dia, R$ 300 por mês, né? E assim sucessivamente, vocês vão avaliando aí, e aí a reflexão é aquela, tá no nível um, 2 ou 3, tá bom? Acabar com a fome. Eu destaquei aqui, não é só fome, né? Mas é má nutrição. Olha, eu não tenho, não passo tanta fome, mas é má nutrição, não é isso? O ODS-3 saúde é um problema grave aqui também, né? Eu coloquei aqui como destaque trata dependência química. Você vê alguém no semáforo, né? Extrema pobreza, um morador de rua, não é só questão de pobreza, né? O problema é muito mais embaixo, né? Educação, a gente sabe que tem que investir bastante, principalmente nos países em desenvolvimento, é o caso do Brasil, né? Eu coloquei em destaque aqui, ó, tem que fortalecer a classe dos professores, a remuneração, a própria formação, né? Para ser uma função que os jovens vão querer ser, né? Então tem que trabalhar isso. Alguns países a gente vê aí no mundo a trajetória, começaram a mudança por aí, e o Brasil ainda está fazendo isso, mas está caminhando. Gênero, então, assim, acabar com a desigualdade, não só aspecto de gênero, né? Mas antes disso, o respeito ao próprio ser humano. Eu coloquei em destaque aqui porque eu fiquei horrorizado quando eu vi aqui circuncisão feminina em 3 graus, parcial, a completa e a completa do clítoris. É terrível, né? Isso é feito ainda hoje, né? Então, assim, tem muito para ser feito. Água e saneamento é uma vergonha, né? Saneamento básico é uma água, é uma vergonha, e a água é um problema seríssimo, né? Os grandes continentes já estão passando com problema, né? A Índia já acabou a água permanente, assim, profunda. Estados Unidos já começou a usar em escala, a China também, né? Vai faltar água, né? E o problema é que a água que falta num lugar sobra em outro. Energia, olha o problema aqui, né? Eu destaquei aqui, olha, praticamente toda a população respira um ar com poluição acima da Organização Mundial de Saúde. Um ar poluído, né? Quando a gente vai lá na Amazônia, os colegas que nós temos lá e conversa pelo Facebook, né, semanalmente, eles falam, e aí, você veio de São Paulo, professor? Onde tem o céu cinza, né? A maioria nunca veio para cá, e eles não conseguem imaginar, assim, olhar o céu, e para eles é um absurdo, né? Emprego, não é só a questão da escala 6 por um, né? Olha essa conta aqui, pessoal. 62 milhões de pessoas que contribuem regularmente para o INSS. Na verdade, são 76, mas que contribuem regularmente 62. Dividido pela população do Brasil hoje, em torno de 214 milhões, ou seja, 29% da população brasileira que realmente contribui para a aposentadoria do INSS. É um problema sério, né? Então, e somado aos juros da dívida que o Brasil está passando, né? Se tirar essas duas despesas, sobra recurso aí para fazer todas as coisas. É claro, não é assim tão simples, né? E a escala 6 por um que estão discutindo, você vê muita gente discute sem saber em profundidade, né? Tem que conversar, tem que com as classes, os próprios sindicatos, né? Mas a escala 6 por um praticamente já não existe na maior parte, né, dos empregos, né? A indústria está usando bastante tecnologia, onde realmente você falar que tem que ter tecnologia, eficiência no comércio e no serviço, não. O comércio brasileiro é muito eficiente, né? O problema é que você vai no shopping, vai numa loja, no serviço, ou comércio, o supermercado, tem emprego sobrando, só não trabalha quem não quer. Só que a maior parte não aguenta trabalhar 6 por um, né? Então, na verdade, os grandes comércios já fizeram a mudança, né? Então, tem que trabalhar nesse aspecto também. A indústria, eu separei aqui,
aumentar a participação do emprego no PIB. Vai faltar emprego, né? Mas tem que aumentar essa participação no PIB, e aí, indiretamente, todos os aspectos de distribuição e para rodar a economia, né? As desigualdades, não só de gênero, né? Mas para mim, a maior desigualdade é a pobreza, né? Você convive com pessoas, se você sai para andar na rua, né? Se você, aqui em Jundiaí, a gente anda a pé ou abre o vidro do carro no semáforo, né? Então, a pobreza é difícil, né? E, teoricamente, é mais fácil de resolver uma pobreza no aspecto da palavra, né? Do que um aspecto de droga ou de problema psiquiátrico, né? As cidades, a gente vê aí que já tem um esforço grande, né? Eu destaquei aqui acesso aos serviços básicos urbanos, né? Eu moro aqui em Jundiaí, é uma cidade muito boa, né? E a gente vê esforços nesse sentido, né? O consumo é, sustentável. É, eu destaquei aqui os três R's. E aqui está na sequência certa, né, pessoal? Tem que começar, não é começar reciclando. Primeiro, reduzir. Você tem que reduzir o que você não usa, então não compra. Comprou, então reutiliza, tá? Para ver, dar uma utilidade. E quebrou, recicla. Então, se você seguir essa sequência, você acaba tendo até um padrão de vida, vai economizar com isso, vai sobrar dinheiro na poupança, né? Oniomania, procura no dicionário, eu não sabia o que era, pessoal, né? Vocês vão dar risada aí. Clima, não dispensa comentários, né? Eu destaquei aqui, ó, ajuda financeira dos países aos países mais pobres, né? E olha que interessante, né? A matriz de poluente, né, do planeta, né? Começa com o uso da terra, comida, né? E contar que o uso da terra 80% é para boi, né? Não é nem para energia e nem para produção de alimento direto para o ser humano. Oceanos, não sei por que que o pessoal não comenta tanto, né? O aumento da temperatura que ocorreu nessas últimas décadas, né? No oceano é maior, né? E a questão da acidificação, terrível. Floresta, nem precisa comentar, né? Houve uma quebra de paradigma, né? A árvore vale mais em pé do que deitada. A questão da biodiversidade é importantíssima, né? Não sei se vocês reparam já nas estradas brasileiras, às vezes tem passagem de fauna, de espécie, né? Dá uma olhadinha, às vezes tem uma escadinha, ou para o macaco passar, ou às vezes subterrânea, né? Então, isso já é lei, se tiver condomínios, porque não adianta preservar a floresta, e às vezes passa uma estrada no meio, às vezes impossibilita a troca, né, a endogenia entre essas áreas. Espécies invasoras, isso aqui é terrível, pessoal. Eu achei que era só aqui em casa. Nasceu uma árvore, eu deixei passar, com 3, 4 anos ela ficou maior do que a minha casa, ficou com 8 metros de altura, um caule enorme, eu tive que cortar, e é uma praga. Aí eu fui estudar sobre essa árvore, ela está invadindo aí os principais estados brasileiros. No começo, achavam que isso era uma solução para acabar com áreas desérticas, né? E para alimentação de gado, etc. Só que o que ela faz? Ela prejudica, gasta o solo freático e impede o crescimento da vegetação das plantas nativas, né? Então, tem que ter uma orientação científica também, né? De especialistas aí. A questão de paz. Eu destaquei aqui, ó, acabar com o crime organizado, corrupção e suborno. Você vê aquele mapa de índice de percepção da corrupção, né? O Brasil está vermelhinho ainda, tem lugares mais vermelhos ainda, né? Em tons de vermelho, mas assim, é uma característica de país subdesenvolvido, país pobre, né? Aí prevalece o quê? Onde tem recurso, tem corrupção. E como que acaba? Essa é uma questão bem de mudança comportamental. E o último, que são as parcerias, é uma dos diferenciais dos ODS em relação aos ODM, né? Eu destaquei aqui o fundo, né, dos países ricos, hoje deve estar com mais de 100 bilhões de dólares, né? A COP30 aqui no Brasil já
fomentou, né, essa discussão e a captação de recursos, mas tem que disponibilizar não só dinheiro, mas ó, tecnologia. Não houve a democratização da vacina, da Covid, não foi uma experiência mundial. Então, pelo menos naquelas tecnologias básicas, tem que haver uma disponibilização. Então, é difícil isso, né? E às vezes está na mão de poucos, né? E isso aqui, não só nos ODS, mas está em destaque também na encíclica Papal, promover a cooperação entre o eixo Norte-Sul, né? Os países ricos, os países pobres, né? Então, assim, vai sobrar só o quê? Estados Unidos e China e outros grandes, né? E os pobres. Então, a gente tem que avaliar isso também. E a gente sabe que depende, se China e Estados Unidos vão resolver a questão de climática, de energia, de descarbonização, a gente poderia ter 100 florestas amazônicas aqui que não resolveria o problema. Mas tem que haver uma mudança, e eu acredito que isso é mais difícil ainda, né? Então, leia a encíclica papal, tem vários parágrafos lá sobre isso. Tá bom? Então, era isso. Muito obrigado, agradeço e um bom trabalho a todos.